nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje, sim, eu já falei aqui e vou repetir. Enquanto eu estiver na zona do rebaixamento, vai continuar me estressando. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do dia, que agora está sendo 2 por dia, e também seguir no Instagram a página do canal, @SinceroSantos, e também seguir as parcerias, @TorcidaAlvinegra e @SereiaPistola. Bom, gente, o tema de hoje é um debate e é sobre o Nonato. Ele tem que jogar? Ele tem que ser titular? Ele tem que ser reserva e entrar todos os jogos? Então, o motivo desse tema é que eu vejo muita gente pedindo a entrada do Nonato no time. Bom, para avaliar isso, vamos avaliar as peças que o Santos tem no momento que eu estou gravando esse vídeo, que seria o Fernandes, que vive um mau momento, não é um momento regular do jogador uruguaio, e inclusive está sendo titular, eu acho que é o momento de fazer a troca. Tem o Dodge, que também não vive uma boa fase e está na reserva. O Dodge, eu até falo que depois da saída do Odair, parece que levaram a alma dele junto. O Dodge caiu muito de rendimento comparado ao Dodge do início do ano. Aí temos o Sandri e o Alisson, que estão lesionados. E você tem o Camacho, que ninguém confia. E também você tem o Rincon, que é um jogador muito bom tecnicamente, mas ainda está com uma condição física um pouco abaixo dos outros. Porque você vê que o Rincon, com a bola no pé, ele consegue ter uma boa saída de bola. Só que ao mesmo tempo, o Rincon, para marcar com intensidade, ele sofre um pouco. Inclusive, essa fase irregular do Fernandes ao lado do Rincon está prejudicando o próprio jogador venezuelano, porque ele está ficando sobrecarregado. Com os erros do Fernandes, ele tem que cobrir o jogador. Então o Rincon, eu acho que além da performance física dele estar abaixo, ele tem que cobrir os erros dos companheiros. Então, assim, a questão do Nonato, ela entra em que quesito? O Nonato é um jogador com intensidade, um jogador polivalente, ele pode fazer diversas funções no meio-campo, e mesmo sendo um jogador de meio-campo, ele geralmente chega como homem surpresa na área. Nessa questão do Nonato, eu até acredito que ele mereça algumas oportunidades. O Santos não pode contratar um jogador, mesmo que foi por empréstimo, e depois deixar o jogador mofando no banco de reservas. Ou você usa para ver que não serve, ou você usa e vê que realmente ele é um reforço, não apenas um refúgio. Então, assim, a questão do Nonato, eu até acredito que ele realmente mereça mais oportunidades. Ele foi uma contratação para elenco, ele não foi uma contratação para ser titular. Eu acredito que o Nonato, em certos jogos, em certos confrontos com alguns adversários, ele pode ser bem útil. Eu acho que quando o Santos quiser jogar propondo o jogo, o que é raro, eu acho que ele seria útil pela sua intensidade e o fato de ser um jogador que ajuda na marcação e na construção. Só que, gente, o Nonato não é craque. Eu vou dar um exemplo. O Nonato, se ele entrar no próximo jogo contra o Cruzeiro, provavelmente iria entrar ele ao lado do Fernandes, porque o Rincon vai estar vindo de um jogo da Venezuela. Cara, de verdade, não é o Nonato que vai fazer o Santos ganhar. Não é o Nonato que vai fazer o time jogar bem. O que vai fazer o time jogar bem e ganhar é jogar com vontade, com raça, jogar de uma forma inteligente, ser bem treinado durante a semana, ter estudado o adversário, ter visto os pontos fracos do adversário. Então, gente, não é um jogador que vai mudar todo o esquema do Santos, que vai mudar todo o estilo do Santos. Então, fica aqui a minha tese que o Nonato precisa entrar mais em campo. Só que ele não é solução, ele não é o craque. O que também pode entrar nesse debate é o fato da ilusão do que a gente não viu. O que seria isso? A gente tá tão desesperado, tão carente por alguém que faça diferença, que qualquer jogador que não tenha recebido tantas chances faça com que a gente acredite que ele seja a solução. E o santista já passou por essa ilusão algumas vezes. Eu posso citar aqui 2 exemplos.
o Jobson e também o Lucas Venuto. No caso do Jobson, vocês lembram que o Sampaoli não usava ele de jeito nenhum e quando utilizou o jogador, mostrou por que ele não entrava? Porque era um jogador lento, um jogador que eu falava que vivia com sono, errava passes simples. E como eu falei, um jogador que é volante e não tem intensidade na marcação, então ele está jogando na função errada. O Jobson até tinha um bom lançamento, inclusive com o Gesualdo, que ele teve até uma sequência, e até com o Cuca, que ele fez algumas boas partidas, você via que para lançar bola longa, para ser aquele volante que pisa na área, ele até conseguia desempenhar o papel de uma forma razoável. Só que quando você precisava de intensidade no contra-ataque e intensidade na marcação, o Jobson não era esse jogador. Não é à toa que o Jobson não está mais no Santos. Não é à toa que depois ele foi para o Náutico, que acabou sendo rebaixado com ele sendo titular. Tá certo que a culpa não é só dele do Náutico ter sido rebaixado, mas eu quero dizer que se o jogador tivesse realmente uma qualidade de jogar no Santos, outros clubes da Série A na época iriam querer ele. A mesma questão se aplica ao Lucas Venuto. Na questão do Lucas Venuto, foi a mesma coisa. Ele veio com o Sampaoli. O Sampaoli raramente usava ele. Eu acho que com o Sampaoli ele deve ter jogado no máximo 30 minutos. E depois com o Gesualdo, ele chegou a ser cogitado na lateral direita, ao invés de jogar na sua função que é ponta direita. E depois disso, o jogador, para você ver, quando saiu do Santos ele foi para o Guarani, que disputa a Série B, e depois para a Portuguesa, que não tem nem divisão nacional. Isso prova que a gente criou também expectativa no Lucas Venuto como uma possível solução, mas era um jogador totalmente limitado, um jogador que veio da Major League para o Santos, ele acabou não correspondendo no Santos, por mais que tenha jogado pouco tempo, depois foi para o Sport, se eu não me engano o Sport ainda estava na Série A, e ele não teve oportunidades, e depois foi para o Guarani e Portuguesa, como eu falei. Então, a questão do Nonato entra muito igual a do Jobson e do Lucas Venuto. Não estou falando que a qualidade do Nonato é igual a esses dois jogadores que eu citei. Eu estou falando que a situação de ilusão do que a gente não viu se encaixa perfeitamente. O que pode acabar com essa ilusão e tirar um pouco da pressão do Aguirre é essa questão de colocar ele mais em campo. Eu acredito que o Nonato entregue mais que um Jobson, mais que um Lucas Venuto, mas não vai solucionar os nossos problemas, ok? E para quem acha que o Diego Aguirre deve ter uma birra com o Nonato da época de Internacional, eu acredito que no momento que a gente vive, pela experiência que o Aguirre tem, que realmente não seja esse o motivo para não escalar o jogador. Eu acho que tem outros tipos de pensamento na cabeça do treinador em não escalar o Nonato. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.